Continuando então a nossa palestra sobre meio ambiente, agora no terceiro tópico da nossa palestra, nós vamos falar sobre os tipos de meio ambiente, a classificação básica do meio ambiente. Vamos fazer uma breve recapitulação. No tópico 1, a gente viu as definições de meio ambiente e, principalmente, a gente viu que a definição de meio ambiente depende do meu contexto, depende de para quem eu quero falar, de que maneira que eu estou olhando para o meu meio ambiente. No segundo tópico, a gente viu que o meio ambiente ele vai além das estruturas físicas, vai além do que o meu olho consegue ver. O meio ambiente ele é uma rede de relações, uma rede de relacionamentos. E agora, no terceiro tópico, eu vou entender os tipos diferentes de meio ambiente. Eu vou aplicar essas ideias olhando para o mundo de verdade, como eu sempre falo, tá? Então vamos lá. A primeira classificação de meio ambiente, ela pode se dar categorizando o ambiente como natural ou antrópico. O meio ambiente natural, ele é tudo aquilo que tem a ver com o que a gente chama popularmente de natureza, né? Formado pelo ar, água, solo, subsolo, animais, plantas e as informações genéticas, o patrimônio genético. Todos esses conceitos, eles formam em conjunto os ambientes naturais. E o ambiente, ele também pode ser considerado como antrópico. Antrópico tem a ver com construído pelo homem. Ou seja, o meio ambiente antrópico, a gente está falando dos espaços urbanos, casas, prédios, ruas, áreas públicas, tudo aquilo que foi construído pelo homem. E como eu falei anteriormente, o meio ambiente antrópico também pode ser conhecido como meio ambiente artificial. Artificial por quê? Porque é um ambiente construído, tá? É um ambiente que é oposto ao ambiente natural. O ambiente natural ele não tem interferência humana. Já o ambiente antrópico ele tem essa interferência. Então, ele é artificial, ele é construído pelo homem. Como ambiente natural, a gente tem alguns subtipos. A gente tem aí, então, os ambientes que podem ser terrestres, como as florestas, as savanas ou cerrados, né, como aqui no Brasil, desertos, cavernas, todos os ambientes que estão sobre terra firme. Eu tenho os ambientes aquáticos, oceanos, lagos, rios, cachoeiras, todos os ambientes que estão dentro ou na água, certo? Eu tenho os ambientes pantanosos, que são o meio termo entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, né? Como os manguezais, os pântanos. No Brasil a gente tem o Pantanal, né? É um exemplo de um ambiente pantanoso. E eu tenho os ambientes costeiros, que também tem essa relação de transição entre o ambiente aquático e o terrestre, só que relacionado com os oceanos, com a água salgada, né? Então eu tenho aí as praias, os costões rochosos. Quando a gente apresenta essa definição de meio ambiente natural, ela às vezes é bem tranquila. Por quê? Porque a nossa própria ideia, nosso próprio conceito prévio de meio ambiente são esses locais, essas regiões, essas formações, tá? Então, às vezes se torna bem tranquilo. Só que como a gente não está falando apenas de ambientes naturais, a gente está falando de meio ambiente de forma geral, a gente tem que pensar também aí nos ambientes antrópicos, nos ambientes artificiais, nos ambientes construídos pelo homem. E aí a gente já entra num outro contexto que quase sempre ele não é tão familiar para todo mundo. Por exemplo, eu tenho aí um tipo de meio ambiente antrópico, é o meio ambiente social, onde eu tenho aí as condições de vida, de trabalho, de estudos, as características que definem uma sociedade, certo?
Eu tenho também o meio ambiente cultural, que tem a ver com os valores de determinada cultura, de determinado povo, tá? Incluindo aí aspectos artísticos, paisagísticos. Eu também tenho o meio ambiente científico, relacionado aí com as instituições de pesquisa, os processos de pesquisa, as informações científicas construídas, tá? E toda a produção de conhecimento relacionado àquilo. Tem também o meio ambiente antrópico histórico, que tem a ver com a história daquela sociedade, daquela nação, daquele grupo. E aí a gente tem contextos bem diferentes, porque todos eles são um tipo de meio ambiente. Só que, dentre o meio ambiente antrópico, o que eu considero mais relevante para a gente agora, de forma geral, é o meio ambiente imediato. Eu falei lá no comecinho que a gente naturalmente e de forma errada, a gente se coloca fora do meio ambiente, a gente se coloca externamente, de forma externa ao meio ambiente, como se isso fosse possível. Isso não é possível, a gente sempre está inserido em algum tipo de meio ambiente. E nessa nossa classificação aqui, que é a classificação mais aceita, a gente sempre está inserido no meio ambiente imediato. O que é o meio ambiente imediato? É o lugar que a gente ocupa em algum momento do nosso dia. Nosso quarto, a nossa casa, nosso trabalho, escritório, a escola. E por que eu considero esse, no nosso contexto aqui da nossa palestra, do nosso encontro, como meio ambiente imediato aquele mais importante? Porque é no meio ambiente imediato que a gente consegue interferir, modificar diretamente. Na sua casa, você muda um móvel de lugar, você pinta uma parede, você pode sujar a sua casa, você pode limpar a sua casa, você está modificando o ambiente a todo momento, certo? E como os outros tipos de meio ambiente que nós falamos, eles têm escalas muito grandes, né? A gente está falando de cidades, de biomas, ou em termos temporais também, né? A gente está falando de escalas muito grandes, eles se tornam pouco concretos para a gente. Já quando eu pego essa amplidão e diminuo e foco no meio ambiente imediato, tudo fica mais concreto, tudo fica mais direto para a minha interpretação e para a minha análise. Tá? E quando a gente pensa assim, e eu vou falar um exemplo geral. Ah, mas eu não tenho nenhum poder sobre o meio ambiente, esses problemas ambientais que estão acontecendo no mundo. Eu sou uma pessoa que não tem nenhum tipo de possibilidade, nenhuma influência sobre isso. Não, um pensamento equivocado, né? Por quê? Se a gente pensar nos ambientes amplos, né, como eu falei, nos biomas, nas cidades, pensar numa escala muito grande, a gente pode ter mais dificuldade de atuar diretamente. Agora, se eu diminuo essa escala, se eu olho para o meu lado, para o meu contexto, as minhas ações ficam concretas, ficam reais, ficam possíveis. Eu posso e devo alterar o meio ambiente imediato para que ele se adeque ao meu conforto, às minhas necessidades. Né? É isso que a gente faz na nossa casa, quando é possível no nosso trabalho, quando é possível na nossa escola. A gente vai construindo o nosso meio ambiente imediato, porque ele é um meio ambiente artificial, a gente pode fazer isso para que ele atenda às nossas necessidades. E por que eu trouxe essa ideia do meio ambiente imediato como um tópico importante da nossa palestra? Como eu falei, quando a gente olha para o nosso ambiente, para o nosso contexto, tudo fica mais concreto. Se o meio ambiente imediato ele é concreto, nele eu posso e devo atuar, a preocupação com o meio ambiente ela se torna real, ela se torna concreta, deixa de ser
a preocupação que é muito válida, é claro, mas que é pouco concreta para a maioria das pessoas, preocupação com a Mata Atlântica, preocupação com os oceanos, com a floresta amazônica, passa a ser uma preocupação imediata, passa a ser uma preocupação real, com a limpeza da casa, com a segurança da casa, com, enfim, aspectos do meio ambiente imediato. E isso é um primeiro passo para que a gente possa compreender que a preocupação com o meio ambiente deve ser uma preocupação de todo mundo, independente de profissão, de localidade onde mora, independente de qualquer aspecto. Todos nós estamos inseridos, vivemos em algum tipo de meio ambiente. Se eu vivo em algum tipo de meio ambiente e esse meio ambiente ele faz parte de um contexto maior, de um contexto mais amplo, eu cuidando do pequeno, eu vou estar contribuindo para a manutenção do grande, da escala maior. E aí a questão do meio ambiente, da preocupação, da conservação e do sucesso nas ações de conservação se fazem com o pensamento em escala. Como assim? Como eu acabei de falar, para a maioria das pessoas, não há um alcance em nível regional ou global com relação ao meio ambiente. A gente não consegue atuar, por exemplo, com relação à conservação da Amazônia. Se eu moro aqui no estado de São Paulo e sou um profissional, sou uma pessoa sem nenhum tipo de poder ou de alcance político, enfim. Tá? Não vou entrar nesse mérito da discussão agora. Mas, quando eu entendo que meio ambiente ele é construído em rede, e uma rede influencia a outra, então quer dizer que quando eu olho para a minha rede menorzinha, em menor escala, na qual eu consigo ser efetivo, se eu pensar em rede, eu vou conseguir alcançar, eu vou conseguir influenciar as redes maiores, alcançando a minha casa, e aí o meu quarteirão, o meu bairro, a minha cidade, a minha bacia, né, a bacia hidrográfica, o meu estado, o meu país. Então eu vou aumentando. Se eu olhar só para o país, é inviável. Se eu olhar para a minha casa, para o meu quarto, para o meu ambiente imediato, aí eu consigo, aí dá certo. Aí se torna possível. Quando a gente consegue enxergar e coordenar as diferentes ações, cada uma no seu nível de alcance, no seu nível de ação, eu consigo estruturar ações coordenadas e ações efetivas de sucesso para a conservação do meio ambiente. Por quê? Porque eu estou considerando os diferentes tipos de meio ambiente e não apenas os ambientes naturais, como é o mais comum. E pensando também nas suas influências, nas suas auto-influências, nos seus relacionamentos em rede. Certo? Mais uma ideia aí que eu espero que seja diferente. Eu espero que esteja chacoalhando um pouquinho aí as suas ideias de uma maneira produtiva. Ok? Então é isso aí. Os tipos de meio ambiente são esses. No quarto tópico da nossa palestra, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do meio ambiente. Como a gente se relaciona com o meio ambiente. Como que ocorre essa relação da nossa espécie, dos seres humanos, com o meio ambiente. E quando eu falo de importância do meio ambiente, eu tenho alguns tipos, algumas classificações, que é só para sistematizar as ideias de forma mais clara. Então, eu tenho aí a importância do meio ambiente como uma contribuição econômica direta. A nossa espécie, os seres humanos, a gente explora o meio ambiente, a gente retira recursos naturais do meio ambiente,
minerais, vegetais, animais, e isso ao longo do tempo, da nossa história biológica, né? Acontece e aconteceu bastante. Um processo fundamental para a manutenção da nossa espécie e para a manutenção do sistema de geração de riquezas, enfim, de produção fabril. O meio ambiente também é importante devido ao seu valor estético paisagístico. Naturalmente, biologicamente, nós temos a necessidade e a sensação de complexidade, admiração dessa complexidade do meio ambiente, né, das várias formas de vida, das paisagens e das interrelações. Isso para a gente é fundamental. O meio ambiente também é importante porque é ele que realiza a manutenção dos grandes ciclos ambientais do planeta. E quando eu falo ciclos ambientais, eu estou falando em ciclo da água, ciclo do carbono, regulação climática, ciclo da matéria de forma geral. Todos esses são processos que ocorrem naturalmente no meio ambiente e que são fundamentais para a sobrevivência de todos os seres vivos, inclusive do homem. O meio ambiente também é importante em virtude de justificativas éticas. Todos os seres vivos têm o direito de se manterem vivos, de permanecerem vivos, né? Então, isso independente da sua relação ou da sua utilização pelo homem, né? É o direito à vida, o direito de existir em harmonia com o ambiente. A gente tem aí o instinto de autopreservação. É um instinto básico, é um instinto de sobrevivência. A gente sabe, a gente sente que, porque é um instinto, então a gente não sabe, a gente simplesmente sente que o ambiente ele é importante, ele é necessário para a gente se manter vivo. Tá? Então é um instinto de autopreservação. A gente tem que manter o meio ambiente preservado ou conservado, pensando também na nossa sobrevivência, na nossa existência. Para mim, do meu ponto de vista, uma das importâncias maiores do meio ambiente são os serviços ambientais. Os serviços ambientais a gente pode definir como grandes funções realizadas naturalmente pelos ecossistemas, que são fundamentais para o equilíbrio de todo o planeta Terra e o bem-estar de todas as espécies. Então existem alguns processos que são fundamentais para a manutenção do equilíbrio do planeta. E esses processos eles são realizados pelos diferentes tipos de meio ambiente. A polinização, que é um processo realizado principalmente por insetos, que tem a ver diretamente com a reprodução vegetal e, no contexto humano, com a produção agrícola, produção de frutos, de sementes, produção de alimento. Eu tenho uma série de matérias-primas que são extraídas do meio ambiente, né? Madeira, alimentos, substâncias medicinais, fibras têxteis, além de todo um potencial genético que a grande maioria é desconhecida do ser humano, do homem. Eu tenho a importância da água, né? A água, a gente sabe que ela é fundamental para todos os seres vivos e para o homem também, para a espécie humana também. Só que, por exemplo, os rios, além deles disponibilizarem água doce, eles também são utilizados para produção de energia, para atividades recreativas, transporte. Existem outras importâncias da água, além da simples questão fisiológica, certo? A regulação do clima é um outro exemplo de serviço ambiental realizado pelo planeta, pelo meio ambiente. Por exemplo, a fotossíntese, que é o processo que os vegetais realizam para produzir o seu próprio alimento, como a gente aprendeu lá no ensino fundamental, é um processo essencial para a manutenção da temperatura global, para a manutenção do clima mundial. Por quê? Porque nesse processo as plantas removem gás carbônico da atmosfera e aí esse gás carbônico que é um gás do efeito estufa, é um gás que provoca aquecimento global. Então, se as plantas, se os seres fotossintetizantes não retirarem esse gás carbônico da atmosfera,
Nós, através da queima de combustíveis, estamos lançando mais gás carbônico. Esse gás carbônico se acumula na atmosfera, provoca mudanças climáticas que podem ter efeitos ainda em parte desconhecidos, mas que com certeza serão prejudiciais para todo o planeta. Outro serviço ambiental importante é com relação ao solo. Os organismos decompositores que estão presentes no solo, como bactérias, minhocas, eles fazem a reciclagem da matéria, a reciclagem natural da matéria. E isso é fundamental para a manutenção da fertilidade do solo. Solo esse que pode, dentre outras possibilidades, que pode ser utilizado pelo homem para a produção agrícola, produção de alimentos, né? E tem a questão da água novamente, né? Porque a água é muito importante. Um serviço ambiental fundamental é aquele que purifica a água. Você já pensou que não existe nenhum lugar do mundo que produz água nova? A água ela está constantemente rodando através do ciclo da água. Nessa trajetória dos ciclos, em diferentes compartimentos, a água ela vai sendo renovada, ela vai sendo reciclada, vai sendo limpa. E aí ela volta a ser uma água potável novamente, ou uma água adequada para uso dos seres humanos e dos outros organismos vivos. E por que esses serviços ambientais eles são tão importantes? Porque uma pergunta direta para você. Quanto que você pagou em dinheiro hoje pela água que você bebeu? Aí você vai, Marco, mas eu tenho uma conta de água, eu pago água. Sim, mas você paga pelo processo da empresa de abastecimento da sua cidade de pegar a água e canalizar, tratar e canalizar essa água até a sua casa. Mas se não fosse a água onde a empresa faz a captação, no rio, no subsolo, enfim, a água essa que foi colocada lá pelos processos naturais, a empresa de captação e tratamento de água não teria de onde pegar essa água, certo? Então, você não compra, você não paga pela água, você paga pelo serviço de abastecimento. Quanto que você paga pelo oxigênio que você acabou de respirar nesse segundo? Não paga nada, né? Não paga. Quanto que você paga pela fertilidade do solo? Você não paga, você paga pelo alimento. Agora, pela fertilidade do solo, você não paga. Tá? Então, esses são exemplos de serviços ambientais que não são mensuráveis financeiramente, não são quantificáveis em dinheiro, tá? Mas que são fundamentais para a existência de todos os seres vivos, inclusive da gente. Se a natureza, o meio ambiente, ele realiza uma série de ações, uma série de processos que são fundamentais para a existência de todos os seres vivos, por que eu não deixo o meio ambiente fazer o que ele faz? Por que eu vou interferir nesses processos? Por que eu vou poluir o ambiente? Por que eu vou alterar o meio ambiente de forma tão drástica, de forma tão incisiva, a ponto de comprometer a realização desses serviços ambientais? Percebe que não tem muito sentido quando a gente para pensar e analisar sobre esse aspecto? E quando eu faço essa análise sobre os serviços ambientais, naturalmente eu trago com ela a questão da sustentabilidade. Por quê? Porque os serviços ambientais são processos que são realizados naturalmente, e aí eu vou colocar num contexto humano, tá? Para ficar mais fácil aqui a nossa conversa. São processos realizados num ambiente que favorecem ou que possibilitam a nossa vida, a nossa existência, a existência da nossa espécie, dos seres humanos. De forma biológica, água, comida, oxigênio, e também da nossa sociedade, matérias-primas, geração de dinheiro, produção de bens, tudo isso, todos esses processos, eles são viabilizados pelos serviços ambientais.
E aí, quando eu, como sociedade, atuo de forma predatória, de forma não sustentável, eu vou interferir diretamente sobre esses serviços ambientais, sobre esses processos. O que a ideia da sustentabilidade ela quer passar para a gente de forma geral? Que ambiente, sociedade e economia são importantes, sim, e são igualmente importantes. A preservação do meio ambiente, a manutenção da saúde da nossa sociedade e o desenvolvimento econômico, todos esses três aspectos, são fundamentais para a saúde da nossa espécie. São necessários. E eles podem e devem ocorrer em harmonia. Um não precisa ser maior que o outro. Eles podem e devem estar em equilíbrio. Processos que se relacionam e que dependem um do outro para existir. Se eles dependem um do outro para existir, nada mais natural, nada mais óbvio que eles estejam em consonância, em harmonia um com o outro. Não que um seja maior ou menor que o outro. Né? É meio óbvio isso. Então, a ideia que eu queria finalizar essa nossa palestra, é que a conservação do meio ambiente ela possibilita a manutenção dos serviços ambientais. Ou seja, eu conservando o meio ambiente, seja o meio ambiente imediato, ou o ambiente natural, ou o ambiente antrópico, dependendo da escala, como a gente viu, eu estou possibilitando, eu estou permitindo, não é bem permitindo, mas eu não estou interferindo nos processos naturais do planeta, ou estou interferindo muito pouco. E esses processos continuando, esses serviços ambientais sendo mantidos, o equilíbrio do planeta Terra ele é mantido. Eu tenho poucos problemas ambientais, ou eu tenho problemas ambientais que são plenamente contornáveis ou que podem ser resolvidos, certo? E isso gera benefícios a todo mundo. Pessoas, seres humanos, outros animais, vegetais e processos de forma geral, planeta Terra. É isso que eu tinha para falar hoje para vocês, para falar nessa palestra. Essas ideias eu acredito que elas são muito importantes, a gente conseguir enxergar o meio ambiente de uma outra maneira, nos relacionarmos com o meio ambiente de uma outra maneira e não apenas de forma protocolar, científica, burocrática, né? Aquela coisa, meio ambiente é isso, isso, isso. Não, trazer esse conceito, já que eu estou nele o tempo todo, por que eu não trago esse conceito para a minha vida de forma efetiva? Certo? Então é isso aí. Aí no slide vocês têm aí os contatos, né? o endereço de e-mail. Qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade para mandar uma mensagem que ela será plenamente respondida. Ok? Então é isso aí. Eu agradeço bastante a sua atenção, agradeço bastante aí o aceite desse convite para a nossa palestra e até mais. Valeu, obrigado.